Olá, pessoal! O Matemática Sem Barreiras está retornando hoje com os seus podcasts semanais para trazer mais informações para vocês. Eu sou a professora Glesiane e o episódio de hoje vai falar a respeito das medidas de biossegurança adotadas para viabilizar a aplicação das provas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Dentre essas medidas está a possibilidade de solicitação de novo exame para alguns casos específicos. Nos últimos 2 domingos, dias 17 e 24 de janeiro, quase 2,5 milhões de estudantes compareceram aos locais de prova para prestar o exame. Essa edição surpreendeu por apresentar o maior índice de abstenção da história do Enem, chegando a 55,3% dos candidatos. A prova, inicialmente prevista para os 2 primeiros domingos de novembro de 2020, teve sua aplicação adiada em virtude da pandemia de Covid-19. Para que os candidatos pudessem estar seguros para fazer as provas, o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, adotou um conjunto de medidas preventivas e estabeleceu regras específicas para reduzir aglomerações nos locais de prova durante a aplicação. O uso de máscara, cobrindo totalmente o nariz e a boca, foi obrigatório durante todo o período de permanência nos locais de prova. O candidato poderia ser eliminado caso se recusasse injustificadamente a respeitar os protocolos de proteção contra a Covid-19. A retirada das máscaras foi permitida apenas para alimentação ou ingestão de líquidos. Ao se identificar, o candidato deveria realizar a higienização das mãos com álcool em gel, antes de entrar na sala de provas. Também deveria ocorrer a higienização ao entrar e sair do banheiro durante toda a aplicação do exame. As salas também deveriam ser higienizadas antes da aplicação das provas em ambos os dias de exame, com as carteiras organizadas de forma a respeitar o distanciamento social adequado. Esse distanciamento também deveria ser respeitado entre os participantes e aplicadores no momento da identificação, nas idas ao banheiro e na vistoria de materiais e lanches. As pessoas consideradas grupos de risco para a Covid-19 ficaram em salas com ocupação de até 25% da capacidade máxima, ficando em salas com até 12 pessoas aqueles casos que são mais vulneráveis à doença. Mesmo com todas essas medidas preventivas, o alto índice de abstenção era esperado. Segundo o ministro da Educação, Milton Ribeiro, cerca de 550 mil inscritos eram treineiros, recorde de inscrições em função da gratuidade. Dessa forma, o ministro acredita que essas pessoas optaram por não comparecer aos locais de prova em função de, nessa condição, as provas valerem só como uma autoavaliação. No entanto, para alguns casos, será possível solicitar a reaplicação do exame, acessando a página do participante. As provas serão reaplicadas nos dias 23 e 24 de fevereiro para aquelas pessoas que perderam o Enem por problemas de infraestrutura, como salas lotadas ou falta de luz nos locais de prova, e por ter tido diagnóstico de Covid ou doenças infecto-contagiosas na véspera do exame. De acordo com os dados do INEP, foram recebidos 18.210 solicitações relacionadas ao coronavírus, sendo que foram aprovadas 13.716 pedidos. Os alunos do estado do Amazonas e das 2 cidades de Rondônia, cujas provas foram suspensas pelas autoridades em função do agravamento da pandemia, não precisarão solicitar a reaplicação. As provas acontecerão também em 23 e 24 de fevereiro para esses estudantes. Agora, para os alunos que fizeram a prova impressa, resta aguardar o resultado oficial, que será divulgado a partir do dia 29 de março. É o Matemática Sem Barreiras trazendo informações para vocês. Até mais, pessoal!